Este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho da componente curricular Fenômeno de Transporte, Hidráulica e Hidrologia, do professor Valber Alves Freitas, cujos componentes são Alan Douglas, Francisco Max, João Nilson, ambos estudantes do 5º período de Engenharia Civil do Centro Universitário Unifacema. Os tópicos abordados no trabalho serão escoamento superficial, precipitação, infiltração e evaporação, regularização dos rios e natureza dos dados hidrológicos. Ambos esses tópicos são abordados no ciclo hidrológico, ou ciclo da água. O que é o ciclo hidrológico? O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água da hidrosfera, entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas e das plantas. O primeiro tópico a ser abordado é escoamento superficial, cuja definição é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Ou seja, quando a água não infiltra no solo, ela tende a escoar para um ponto de nível mais baixo. Os escoamentos são divididos em 3 tipos: escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo. O escoamento superficial, como já foi falado, ele também representa o fluxo das águas sobre a superfície do solo das bacias hidrográficas. Já o escoamento subsuperficial é o fluxo que se dá logo abaixo da superfície, na altura das raízes da vegetação. O escoamento subterrâneo, por outro lado, corresponde ao fluxo devido à contribuição dos aquíferos. A região saturada do solo com as águas em movimento aos canais superficiais e elas vão para as redes de drenagem. Na engenharia, o escoamento superficial ele ocorre mais devido à pavimentação de algumas cidades e alguns centros urbanos. Ou seja, a engenharia ela contribui para um escoamento superficial, porque o solo às vezes se torna impermeável. A precipitação. Definição. É o fenômeno relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo. A precipitação é a parte importante do ciclo hidrológico, pois é quando a água retorna para o solo. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias e ficam pesadas, ou seja, elas absorvem as águas. Ela é dividida em 3 tipos: chuvas convectivas, ciclônicas ou frontal, chuvas orográficas ou de relevo. As chuvas frontais, que é o primeiro que eu vou falar, é quando duas massas de ar quente e fria elas se chocam. A água se condensa e cai sob a forma líquida. As convectivas são quando a massa de ar quente eleva-se até as camadas mais frias da atmosfera. Ou seja, a massa de ar quente ela carrega o vapor da água, sobe para as camadas mais elevadas e frias, e assim a água no estado gasoso sofre uma condensação e precipita-se em forma líquida. As orográficas, chamadas de chuva de relevo, ocorre quando há um encontro entre ventos quentes e úmidos, com áreas de relevos mais elevadas, principalmente as montanhosas. Infiltração. Consiste no fluxo de água da superfície que se infiltra no solo. A infiltração varia de acordo com a estrutura do solo e com a quantidade de água no mesmo. Fatores que intervêm na infiltração: permeabilidade do solo. Por exemplo, a presença de argila no solo diminui sua porosidade, não permitindo uma grande infiltração. Cobertura vegetal. Um solo coberto por vegetação é mais permeável do que um solo desmatado. Inclinação do terreno. Em declividades acentuadas, a água corre mais rapidamente, diminuindo o tempo de infiltração. Umidade do solo. Por exemplo, em um solo mais úmido, a infiltração é menor do que um solo mais seco. Temperatura. O escoamento no solo é laminar ou tranquilo, em função da viscosidade da água. Quanto maior a temperatura, maior a infiltração na água do solo. Evaporação. É a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso, que necessita absorver uma determinada quantidade de calor. Fatores que afetam a evaporação:
a concentração de substância evaporante no ar, a concentração de outras substâncias no ar, temperatura, vazão do ar e força intermoleculares. Finalmente. A regularização dos rios. Para regularizar o regime de rios e melhorar a qualidade da água, é fundamental a presença de florestas nas áreas das nascentes e margens dos rios. Na engenharia, trecho do Rio Tietê em São Paulo. Rio Tietê, um cursor de água brasileiro conhecido por atravessar quase toda a cidade de São Paulo. A canalização deste rio pode trazer muitos problemas, como enchente, pela falta de planejamento da canalização. Natureza dos dados hidrológicos. Dados hidrológicos são coletados para que se tenha um controle sobre o nível de chuvas, permeabilidade do solo e a presença de lagos e rios. Esses dados são muito importantes para que nada possa intervir na obra, dando assim uma segurança maior.